Queridos irmãos e irmãs, não sei se algum percebeu, nós fizemos a liturgia do ano A, estamos no ano C, em função de hoje, terceiro domingo da Quaresma, também há uma orientação a respeito da catequese, do catecumenato, se fazer nesta liturgia, como vocês perceberam, toda uma ligação com a água, com o batismo, que é algo tão importante, tão significativo também na nossa vida, em toda a nossa caminhada. Irmãos que estão se preparando para serem batizados, a igreja vai, durante a Quaresma, passo a passo, pouco a pouco, fazendo os ritos introdutórios, para ir iniciando eles já na celebração da Vigília Pascal. Todo esse tempo quaresmal é para chegarmos a um momento único na igreja, que é o Tríduo Pascal. Sexta, sábado e domingo, a grande festa cristã, a grande festa da vitória, onde Jesus Cristo venceu a morte, por mim e por você. Por isso precisamos da catequese para descobrir esses mistérios do amor. Deus, como ouvimos no Evangelho, é Espírito, e através do seu Espírito ele se revela e fala e ensina e anuncia. Por isso nós ouvimos nessa primeira leitura também, povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Aqui entra algo que nós todos temos experiência. Murmuramos, a murmuração, reclamar de que Deus não fez bem as coisas, Deus não fez bem a minha vida, Deus não fez bem a minha história, Deus não me deu um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, um marido, uma esposa que eu mereço. Murmuramos, reclamamos, não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida. É a experiência que teve o povo que Deus escolheu. Deus escolheu de uma forma tão forte, única, esse povo, tirou esse povo da escravidão. É o símbolo do nosso pecado. Por isso, toda vez que nós pecamos, significa que nós estamos sendo dominados por um Senhor, que se chama demônio. Um Deus, falso Deus, que se chama demônio. Todo vício, todo pecado, toda maldade, tem como pai o demônio. Vocês lerem as cartas de São João, muito profunda. São João escrevia àquela comunidade, falando de fato o que acontecia, o que era chamado um recém-batizado, como devia ser a vida de um recém-batizado. Por isso, todo o tempo da Quaresma, toda a liturgia da Quaresma é em preparação para o batismo, porque todos nós, na Vigília Pascal, faremos a renovação das promessas batismais. Olha quanto é importante a Vigília Pascal, recuperada, restaurada no Concílio Vaticano II, dando uma renovação na liturgia, levando aqui, buscando aquilo que eram as raízes da igreja. O caminho neocatecumenal faz justamente isso, busca as raízes e traz para o presente hoje. Todo o processo catecumenal tem fundamento nos primeiros 3, 4 séculos da igreja. Ali estão os grandes catequistas, que deram catequeses, bispos e padres e santos, monges, que deram catequeses para os batizandos e para os batizados. Durante toda a Quaresma, para os que seriam batizados e aos que renovariam o batismo, a renovação das promessas batismais. E após a Páscoa, vem toda uma série, 50 dias de catequese, para os recém-batizados. É belíssima a história da igreja, é belíssima a pedagogia que a igreja tem para uma única coisa, para nos levar a conhecer o amor. O amor que você tem pelo seu marido, pela sua esposa, pelas pessoas, é verdadeiro? Sim, é verdadeiro, mas é pobre e muitas vezes hipócrita. O amor verdadeiro significa estar disposto a dar a vida. Um marido que, porque a mulher pecou, foi infiel, ou o marido foi infiel, e o outro não perdoa,
ainda não aprendeu o que é o amor. Quem não perdoa o absurdo, ainda não aprendeu o que é o amor. Perdoar, só pode perdoar quem tem dentro o Espírito de Jesus Cristo. Por isso Jesus dialoga com essa mulher, fala justamente desse fato, dessa água, simbolizando o Espírito Santo, água viva. Alguém já viu água falando? Água viva é o Espírito Santo que Deus implantou dentro de nós através do sacramento do batismo. Fomos enxertados na videira principal, que é Cristo. Fomos divinizados. Dentro de nós, batizados, temos algo de divino. Entendemos o que é isso? Que grandeza, que beleza, que riqueza Deus quer nos dar para que sejamos de fato um com Cristo, outro Cristo, Filho de Deus, filhos de Deus. Não só porque dizemos Pai Nosso, então somos todos filhos. Porque muitos falam Pai Nosso, mas está odiando alguém. Não está chamando o Deus Pai de Pai, está chamando o demônio de Pai. Quem fala São João Crisóstomo. Quando chamamos a Deus de Pai, é preciso que as mãos estejam limpas, sem sangue, sem pecados, sem julgamentos, sem adultério, sem fornicação, sem pecados. É preciso que as mãos estejam limpas. Por isso alguns talvez não levantam a mão para rezar o Pai Nosso, não sei por quê. Porque significa, Senhor, tá bom, não sou puro, mas eu quero, Senhor, dá-me esse Espírito Santo que vem do céu, que vem de Ti. Tem piedade de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor. Não tenho, me dê, Senhor, me dê seu Espírito. Vem meu auxílio. Não posso amar, não posso perdoar, não tenho forças. Dá-me teu Espírito Santo, Senhor. Invocamos, insistimos, invocamos o Espírito Santo. Quando Jesus pergunta para essa mulher a respeito do marido, que simboliza a idolatria, essa mulher tinha 5 deuses. O seu povo tinha 5 deuses, adoravam 5 deuses. Por isso Jesus fala para ela, tem 5 maridos, e mesmo o que você diz ter, não é teu, porque é um ídolo. Adora Júpiter, adora a pedra, adora não sei o quê. Por isso no batismo, a igreja nos ensina também todo esse processo. Por isso precisa de uma catequese, de uma formação, de buscar um pouquinho de conhecimento desse amor que Deus tem, que é fundamental. E a igreja tem essa riqueza, então, toda uma história, toda uma catequese, tanto dos evangelhos, como dos santos, catequeses profundíssimas a respeito do nosso batismo. Por isso, essa mulher reconhece, nossa, é um profeta que está falando comigo, porque ele fala da minha vida. Como que ele sabe que eu tenho 5 maridos? Como que ele sabe que eu adoro 5 deuses, 5 ídolos? Como que ele sabe? Só pode ser alguém que vem do céu. Só pode ser alguém muito iluminado para falar dos meus pecados. E impressionante, porque Jesus não acusa, não aponta o dedo, mas fala da realidade daquela mulher, como fala da minha e da tua. O dedo é o meu, não é o de Deus, tá? Como fala da nossa realidade aqui. Deus olha para cada um de nós e fala, quais são os seus maridos hoje? Qual é o seu marido? Onde você vive? Onde está o seu coração? Nos ídolos, nos bens, no marido, na esposa? Porque se o teu coração está em Deus como primeiro, tudo o mais tem um equilíbrio, tudo mais tem um lugar certo, tudo mais tem o seu momento, o seu equilíbrio, se estamos de fato no Senhor. Por isso essa liturgia é belíssima, e justamente para nos ajudar a entrar nesse mistério. Diz São Paulo, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Tu te glorias, num bom sentido, dizer, nossa, meu Deus, o meu Deus, esse meu Deus é demais. Olha como Ele me fez, olha o que Ele me deu, olha a minha vida. Olha a esposa que Deus me deu, olha o esposo que Deus me deu, olha os filhos, que merecimento tenho eu. Bendito és tu, Senhor.
me desse tudo muito bem, fizesse tudo muito bem. Eu só sei estragar, só sei maldizer, só sei reclamar, murmurar, exigir. Tem piedade de mim, Senhor. Deus fez tudo muito bem. Se tu olhas para a eternidade com essa presença do Espírito Santo, pois, irmãos, tudo na nossa vida está perfeito. Tudo está perfeito. Muito bom, muito bem. Perfeitamente bem feito. Deus fez muito bem a nossa vida. Por isso é um chamado importante que Deus nos faz hoje. Lembrar o batismo desses irmãos que estão se preparando para serem batizados, adultos, é também lembrar do nosso batismo. É também lembrar que nós somos marcados para os céus, homens celestes. A nossa cabeça, diziam os santos, esses grandes catequistas da história, o cristão tem os pés na terra, para dizer que tem uma realidade que você vive, pobreza, riqueza, dificuldades, doenças, velhice e não sei o que, o pé na terra, firme, sabendo da sua realidade, que és um pobre pecador, mas a cabeça está no céu. A cabeça não se desespera com os acontecimentos desse mundo. Como a minha cabeça está no céu, como minha esperança, minha meta é o céu, tudo o que eu faço aqui é para que Deus seja glorificado, bendito, amado, desejado. Tudo o que eu faço é na profissão, é na vida familiar, é na comunidade, é na rua, é no divertimento, é entre os amigos. Tudo o que faço é para a glória de Deus. Ou não conhecemos a Deus, ou não conhecemos o céu, ou não sabemos e não temos certeza do céu. Por isso, que essa liturgia nos ajude, irmãos, a olhar para o Senhor. O Senhor vem aqui hoje ao nosso encontro. Como estava lá esperando aquela mulher samaritana, aquela pecadora, estava lá esperando ela, não para apontar o dedo para ela, estava esperando para amá-la, manifestar o amor, o verdadeiro amor. Era proibido um judeu falar em público com uma mulher. Uma samaritana era proibido falar com um judeu. Não se podia falar, historicamente havia uma rixa. Não se podia falar. Jesus se põe ali, começa a dialogar com essa mulher. E ela reconhece nele o Jesus. E vai levar para o seu povo. E o seu povo escuta. Fica ali Jesus, alguns dias, anunciando o reino de Deus. Anunciando o amor. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, veio aqui hoje te encontrar. Porque a verdadeira fonte hoje é o altar. A verdadeira fonte da vida hoje, se você bebe desta água, corpo de Cristo, sangue de Cristo, palavra de Cristo, se você bebe desta água, você pode sair daqui outra pessoa para sua casa. Se veio aqui julgando a sua esposa, seu esposo, impaciente com não sei o que, de não sei o que, você pode voltar com seu coração cheio de esperança. Porque esta água tem um poder único, dado por Deus. E se Cristo vem aqui hoje, dialoga com você, quando se proclama a palavra, é o próprio Jesus dialogando com cada um de nós, como fez com essa mulher. Como nós temos pouca intimidade com a palavra, nem sempre conseguimos entender isso. Que a liturgia é um diálogo. Deus desce e fala com cada um de nós. E espera a nossa resposta. A nossa resposta. O meu sim. Se você decididamente dizer, eu sim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, eu desejo que esta água viva dentro de mim. Que esta água viva jorre de mim. Possa amar como tu me amas. Perdoar como tu me amas. Me perdoas. Dar a vida como tu me deste a vida. Porque aqui está a vida em plenitude. Eu sempre digo que nos atrai tanto o altar, porque aqui está uma verdade plena. Talvez você não tenha, as pessoas não tenham atração nenhuma por você, não quer ser amigo, não quer estar perto, porque não tem verdade. Uma pessoa que é mentirosa é uma pessoa que é difícil ter alguém que goste. Porque não tem verdade, não tem pureza. Só se tem malícia, desejos, intenções más. Cristo nos atrai a Ele, porque Ele é a verdade. É a verdade que a nossa alma deseja.
Nosso ser deseja ardentemente. O que fala São Paulo é pouco. Diz: toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, eu e você, todos nós, nossa alma deseja, espera ansiosamente ver o Filho de Deus. E como que Deus quis deixar a sua presença no mundo para sempre? Nos batizados, em nós. Que privilégio, que bênção, que graça, irmãos. Possamos acolher, de verdade, irmãos, esses sinais da presença de Deus, do amor de Deus em nossa vida, e possamos pedir a Deus com toda a nossa confiança, com todo o nosso coração, que nos dê sim desta água, que possamos viver alimentados desta água, que essa água possa jorrar, verdadeiramente jorrar de nós, amando, perdoando, dando a vida. Esse tempo de quaresma que é fantástico, para poder reviver a nossa vida na vontade do Pai. Voltar o nosso coração ao Senhor, pedindo, implorando: Senhor, qual é hoje para mim a tua vontade? O que desejas para mim hoje, Senhor? Dá-me entender, dá-me viver, dá-me a graça de Deus dar um sim. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, a tua vontade. Porque se descobrimos que a nossa vontade é pobre, eu preciso almejar algo mais. E o único que tem algo grande para me dar é Cristo, nos amando, em plenitude, totalmente. Por isso acredito que hoje viemos aqui nessa fonte buscar dessa água, para que, alimentados com essa água, possamos passar todas as barreiras dos julgamentos, dos medos, das mentiras, dos pecados, dos vícios, passar por cima de tudo, olhar para o céu, não olhar para o seu umbigo, o seu eu, para o seu egoísmo, para os seus interesses. Senhor, vem em meu auxílio, tem piedade de mim, dá-me teu Espírito Santo, dá-me teu Espírito Santo, para que eu possa fazer a tua vontade.